A Europa agora está se preparando militarmente para o Hora Zero, e o ministro das Relações Exteriores russo, Lavrov, define o ano de 2030 como o ano da grande explosão. Mas vocês notaram que a Ucrânia começou agora a criar conflitos contra seus aliados na região e no Ocidente? Antes da data dessa guerra, quem está planejando isso? Zelensky? Hoje, vamos revelar para vocês o roteiro rumo à Terceira Guerra Mundial. E por que Zelensky ameaça abrir uma nova frente que vai virar o jogo para todos? Como isso é possível? Esse é o tema de hoje. Vamos para um intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que desta vez dedicamos, deixando o Irã de lado, para apresentar os últimos desenvolvimentos e novidades que conhecemos. Esse conflito que ainda não terminou e não terminará a não ser com uma grande guerra destrutiva, esse conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia. Os acontecimentos recentes na região do Oriente Médio talvez tenham feito com que todas as atenções se voltassem para lá, desviassem a atenção do que está acontecendo nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, apesar de todos os desenvolvimentos importantes que também ocorreram recentemente nesse assunto e nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para que possamos colocar os estimados telespectadores no quadro geral desse conflito, a guerra, claro, ainda continua, os ataques aéreos são trocados e o exército ucraniano ainda não colapsou totalmente. A Rússia ainda hoje continua avançando no campo de batalha, de tempos em tempos ainda conquista novos territórios ucranianos, mas o avanço sempre permanece lento. Ou seja, por poucos quilômetros, devido obviamente à vastidão do território ucraniano e também à resistência do exército ucraniano, que é apoiado, claro, por dezenas de países europeus. Mas apesar disso, a questão é apenas de tempo, ou seja, a Rússia está avançando com firmeza para alcançar o objetivo que traçou. Então agora, depois que a Rússia tomou o controle de 2 cidades na região de Donbass, a invasão russa continua e hoje fala-se sobre a iminente queda dos últimos redutos ucranianos na região de Donbass. E o que se observa, caros telespectadores, é que a cada avanço militar russo sobre o território ucraniano, vemos que a resposta ucraniana desta vez é atacar a capital russa, Moscou. Recentemente, houve um grande ataque aéreo com drones contra Moscou, e a Rússia também respondeu com um ataque ainda maior contra uma capital ucraniana, Kiev. E a diferença aqui, caros telespectadores, é que quando os russos atacam, eles usam diferentes tipos de armas, atacam com drones e com vários tipos de mísseis hipersônicos que não podem ser interceptados. Ou seja, com esses sistemas de defesa aérea, enquanto o ataque ucraniano é feito apenas com um grande número de drones, que geralmente são interceptados pelas defesas aéreas russas. E isso acontece com facilidade, claro que há alguns danos, mas de forma muito limitada. Por exemplo, a Ucrânia lança um grande número de drones, mais de 200, 300 ou até 500 drones, por exemplo, e no final apenas 3 drones conseguem atingir o alvo. Por isso vemos que os ataques russos são sempre mais fortes, mais agressivos. Por exemplo, na noite passada, as defesas aéreas russas conseguiram derrubar mais de 300 drones ucranianos. Esses drones tinham como alvo várias regiões dentro da Rússia, incluindo a capital Moscou. Porque 13 drones foram derrubados somente em Moscou. Ou seja, eles estavam mirando a capital russa, Moscou. Enquanto isso, não houve menção, é claro, sobre drones que conseguiram atingir alvos específicos ou sobre feridos causados por estilhaços ou algo do tipo.
De forma alguma, isso significa que tudo isso aconteceu em uma única noite, enquanto recentemente esses ataques vinham se repetindo, continuavam durante as últimas semanas. Há cerca de 2 dias, a capital russa Moscou sofreu o ataque mais violento lançado pelas forças ucranianas em 2 anos, o ataque mais intenso de todos nesses 2 anos. As defesas aéreas russas conseguiram derrubar 194 drones. Todos eles tinham como alvo a capital Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que isso é uma prova da alta eficiência das defesas aéreas russas em interceptar os drones. Está claro que a Rússia está construindo uma barreira defensiva muito espessa, especialmente destinada a proteger a capital Moscou. Ela sabia que os ucranianos, no final das contas, iriam mirar Moscou. Sabia disso, ou seja, eles não aceitariam a situação como está. Por isso, a Rússia provavelmente se preparou para esse cenário com essas defesas aéreas espalhadas em todos os níveis, tornando muito difícil penetrar esses sistemas. Os russos continuam, como eu disse, avançando no campo de batalha, mesmo que muito lentamente. Mas sempre há progresso. A Rússia está caminhando para alcançar o objetivo desejado, que é anexar esses territórios orientais restantes da Ucrânia, essas regiões que a Rússia quer controlar e transformar em território russo, como a região de Donbás e outras semelhantes. Enquanto isso, os ucranianos, para encobrir essas perdas, dependem desses ataques com drones e transformam isso em uma grande manchete, ou seja, em propaganda. A Ucrânia ataca a capital Moscou, ou seja, é um título muito sério, chama muita atenção, e o estranho é que essa escalada significa atacar Moscou. Aconteceu em um momento sensível, quando a Rússia estava comemorando a grande vitória, com festas e tudo mais, durante todas essas semanas passadas, até mesmo hoje. Hoje eles comemoram na Rússia um dia chamado de Dia da Lembrança. E o luto, o dia em que a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial, eles chamam esse dia de Dia do Luto, porque a guerra tirou a vida de 27 milhões de cidadãos soviéticos na época. E os ucranianos atacam Moscou neste dia, claro, neste Dia da Lembrança, então prestem muita atenção, o dia é perigoso, caros espectadores. E isso eu já mencionei em muitos episódios anteriores, antes do início desta guerra contra o Irã, que os europeus nunca permitirão que a Ucrânia se renda agora. O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão apenas resistindo com firmeza. Esse confronto, essa resistência que vocês veem hoje na Ucrânia, eles estão apenas tentando ganhar tempo, ganhar mais tempo, até que as condições adequadas estejam prontas na Europa, nesses países europeus, nos países da OTAN, para entrar em uma guerra direta e total contra os russos. E como expliquei para vocês antes, isso significa que será por volta do ano de 2030, talvez seja em 2028, talvez depois disso, talvez até 2030, de acordo com os indicadores e os preparativos militares em toda a Europa, ou seja, tudo aponta para 2030. Então hoje, só hoje, caros telespectadores, Grushko, que ocupa o cargo de vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez uma declaração oficial dizendo que a União Europeia, junto com os países da OTAN, estão se preparando para um confronto militar contra os russos em 2030, ou seja, estão se preparando para uma grande guerra contra a Rússia por volta do ano de 2030. Ele disse que o principal objetivo dos europeus agora é impor à Rússia uma derrota estratégica. Além disso, na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, escreveu um artigo dizendo que a Europa está se esforçando ao máximo para ganhar tempo por todos os meios possíveis, apenas para estar pronta para uma grande guerra contra a Rússia. Ele disse que isso provavelmente acontecerá em 2030. Isso foi dito pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia.
Mas, se vocês voltarem aos meus vídeos anteriores, vão ver que já falei sobre isso em vários episódios e apresentei as evidências para vocês. Ou seja, muitos meses antes de hoje, eu já disse que a guerra seria antes de 2030, ou exatamente em 2030. Os países europeus fizeram acordos e lançaram programas militares, acelerando todos esses programas para estarem prontos antes de 2030. Há uma aceleração séria em todos os programas militares. Por quê? Porque essa é a data provável para essa grande guerra contra os russos nesse ano. Tudo precisa estar pronto para essa guerra. Eles querem estar preparados, ou seja, para essa guerra em todos os níveis, até mesmo no nível popular. Porque agora eles estão preparando os povos europeus para aceitarem e conviverem com o que está por vir, com o pior que os espera hoje. Há uma declaração do presidente do Conselho Alemão para a Constituição e a Soberania, chamado Ralf Nemmer. O que ele disse? Ele disse que a liderança dos países ocidentais, os países europeus da OTAN, está hoje exatamente imitando o Terceiro Reich, no mesmo objetivo de destruir a Rússia. Mas ele disse que eles enfrentarão o mesmo fracasso que aconteceu naquela época. E ele disse que o atual ministro da Defesa da Alemanha já havia declarado publicamente que o país está se preparando para a guerra contra a Rússia. E que ele usou as mesmas expressões que a Alemanha usou naquela época, antes da Segunda Guerra Mundial. É como se a história se estivesse se repetindo, mas com nomes diferentes desta vez. Uma das coisas estranhas que estão acontecendo hoje é o surgimento de grandes divergências entre a Ucrânia e os países aliados dela na Europa. E isso talvez vá abrir outros caminhos. Talvez aconteçam, na hora decisiva, mudanças no nível das alianças. Por exemplo, o que está acontecendo hoje entre a Ucrânia e a Polônia é algo estranho de fato. Depois de terem sido tão próximos, agora há uma guerra de declarações entre os dois. O presidente do parlamento polonês fez hoje uma declaração dizendo que a Polônia não permitirá que a Ucrânia entre na União Europeia. Ou seja, prestem bastante atenção que esse tipo de declaração era feito pelo primeiro-ministro da Hungria, conhecido por suas posições polêmicas. Viktor Orbán sempre foi contra a entrada da Ucrânia na União Europeia e fala abertamente sobre isso. Há cerca de um mês ou mais, houve uma mudança no governo húngaro e Viktor Orbán saiu. Hoje foi a Polônia que disse que não permitirá que a Ucrânia entre na União Europeia. O presidente do parlamento polonês afirmou que existem condições polonesas que a Ucrânia deve cumprir se quiser aderir à União Europeia e, claro, essas condições serão impossíveis. Recentemente também, o presidente da Polônia retirou uma honra que havia concedido anteriormente ao presidente ucraniano Zelensky. E antes disso, por causa de uma homenagem, Zelensky homenageou pessoas que a Polônia considera responsáveis pelo massacre da Volhynia. Massacre esse que ocorreu em 1943. Disse que 100 vilarejos poloneses foram exterminados pelos ucranianos. Então houve também uma ação ucraniana depois disso. Zelensky participou recentemente do processo de reenterro de um dos líderes desse exército que cometeu esse massacre na Polônia na época, o chamado Exército de Libertação Ucraniano. Além disso, Zelensky passou a chamá-los assim, ou seja, oficialmente e publicamente, ele os chama de heróis, chama eles de heróis, e deu o nome de Heróis do Exército de Libertação Ucraniano. Assim mesmo, Heróis do Exército de Libertação Ucraniano. Há um centro militar ucraniano localizado no norte da Ucrânia. Os ucranianos consideram que esse exército de libertação foi heróico e merece ser homenageado, porque resistiu ao nazismo e à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Polônia o chama de Exército Insurgente Ucraniano. Por quê? Porque ele esteve envolvido em massacres contra civis poloneses. Além disso, há quem na Polônia o acuse também de ter feito o contrário, de ter colaborado com os nazistas alemães em algumas fases da guerra. O importante é que a relação entre a Polônia e a Ucrânia se deteriorou de forma muito grave, deteriorou-se bastante. Chegam a dizer hoje que há um tipo especial de guerra acontecendo agora,
ou seja, entre a Polônia e a Ucrânia, eles até chamam isso de guerra. As medalhas são chamadas assim porque começaram a ser retiradas e renunciadas por ambos os lados. E isso talvez seja só o começo, porque essa relação está se deteriorando muito rapidamente e está chegando perto do ponto sem volta, onde no final eles vão declarar o rompimento e a hostilidade e talvez a linguagem das alianças mude. Ou seja, o presidente ucraniano Zelensky atacou o presidente da Polônia e tentou ao máximo ligar essas divergências apenas a esse presidente de forma pessoal, como se os desentendimentos não tivessem relação entre os dois países, como se não houvesse relação entre os dois estados. Porque o presidente da Polônia é quem assume a responsabilidade, ou seja, ele disse que não é rei. Ele disse que o presidente da Polônia é o responsável. Disse sobre o presidente da Polônia que ele não é rei. Um rei não vai ficar no poder na Polônia para sempre, foi o que ele disse. Em uma declaração, ele disse que a Polônia não pode estar segura sem a Ucrânia. Disse que a Ucrânia defende a Polônia, assim como defende toda a Europa. E disse que Ucrânia e Polônia têm um destino em comum, que estão, por força das circunstâncias, condenados a serem amigos e parceiros e assim por diante. E ele disse que essa escalada pode se desenvolver. A fase é mais perigosa. Ou seja, ele tentou mostrar, como eu disse, que a razão dos desentendimentos não são as ações que ele tomou, ou seja, com o que aconteceu, como eu disse a vocês, mas sim o presidente da Polônia, ou seja, ele é quem assume toda essa responsabilidade, mas todos os líderes da Polônia apoiam o presidente da Polônia. Na verdade, é ainda mais do que isso. Até mesmo uma ex-porta-voz de Zelensky criticou Zelensky e disse que ele é um tolo por ter entrado em conflito com o país que é o maior apoiador da Ucrânia. Ela disse que o exército ucraniano de libertação nunca foi um símbolo nacional da Ucrânia. É como se ela estivesse enviando uma mensagem. Por que Zelensky está fazendo isso? Transformá-los em heróis e símbolo do patriotismo com argumentos históricos nos quais nem os próprios ucranianos acreditam? Ou seja, se esse conflito continuar, realmente evolui para uma fase em que as prioridades mudam, a linguagem das alianças muda e assim por diante. Também há desenvolvimentos importantes nesse dossiê russo-ucraniano. Houve uma ameaça estranha de fato feita por Zelensky à Bielorrússia. Desta vez, Zelensky ameaçou a Bielorrússia com guerra, ameaçou levar esse conflito militar para dentro do território bielorrusso. E o motivo, caros telespectadores? Ele disse que há dispositivos de comunicação instalados ao longo da fronteira, a fronteira ucraniana-bielorrussa, que hoje são usados pela Rússia para comunicações militares e comunicações com drones, e assim por diante. Ou seja, porque ela atacou um grupo de cidades fronteiriças ucranianas. Zelensky disse que Belarus deve remover esses dispositivos em apenas uma semana. Caso contrário, haverá consequências graves para Belarus. Foi assim que ele falou, ou seja, Zelensky falou como se fosse o presidente de uma grande potência ou como se estivesse vencendo essa guerra contra os russos. E ele tem armas, equipamentos, mísseis e pessoal. O que lhe permitiria, quero dizer, abrir outras frentes de combate contra outros países. Então, todos se perguntaram qual é o segredo por trás dessa ameaça tão feroz, a ponto de dar um prazo de uma semana? A Ucrânia realmente quer abrir outras frentes de combate? Ela é realmente capaz disso? Então, pelo que dizem dentro da Ucrânia, eles acreditam que o exército bielorrusso é muito fraco e que a Ucrânia pode conquistar vitórias. Ou seja, ao longo dessa frente, se essa frente for aberta, mesmo que consideremos isso verdade, isso seria apenas se a Bielorrússia estivesse sozinha. Mas todo mundo sabe que a Rússia apoia a Bielorrússia e há tropas, armas e mísseis russos espalhados pela Bielorrússia. Até mesmo armas nucleares estão hoje na Bielorrússia, armas nucleares russas. Como Zelensky pode fazer essa ameaça? O interessante hoje é que todo mundo, na verdade, está ansioso para ver o que vai acontecer depois do fim desse prazo, o prazo que Zelensky deu para o final desta semana. Porque Belarus, claro, não vai dar nenhuma atenção a essas ameaças, não vai remover esses equipamentos que já estão em seu território.
Existe um direito soberano, então o que vai acontecer? Ou seja, vamos ver exatamente o que vai acontecer. Como será a intervenção ucraniana? Será que ele realmente vai cumprir essa ameaça e abrir uma nova frente de combate ou o quê? Voltaremos a esse assunto, se Deus quiser. Não esqueçam de se inscrever e curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!